todos e a todas. É com muito carinho que começo mais um programa Mulher Sertã. Estamos ao vivo nos estúdios da TV Orkut, de modo que vocês podem participar através do site que estamos assistindo. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre restaurante, né? Não só a parte de alimentação, mas a parte do empreendedorismo, né? Eu tenho o carinho e a honra de estar recebendo os donos do restaurante Osório, né? A Silvia e o Denis. Eu peço a gentileza que vocês se apresentem. Silvia, por favor. Oi, boa noite, eu sou Silvia Levi e... Denis, eu sou Denis Bradfield. Estamos no ramo há 10 anos, feitos agora em setembro passado. Nenhum de nós era desse ramo até então, e foi uma primeira aventura, uma primeira incursão na atividade, e estamos aqui faz 10 anos já. Gente, como é que surgiu então a ideia de montar o restaurante? Eu peguei o negócio andando, faltava 2 semanas para inaugurar. Então a ideia mesmo foi da Silvia e do nosso antigo sócio, eu vou deixar ela falar. Então, Silvia, conta pra gente. Tanto eu quanto o outro sócio que nós tivemos, tínhamos experiências diversas na área de alimentação. Eu trabalhava com cozinha experimental e dava assessoria de culinária para indústrias de alimentos. Dei muito tempo aula de culinária, trabalhei para várias empresas, montando cardápios, instruções de embalagem, fazendo filmes, fotos, e trabalhando numa área muito mais técnica da alimentação. E aí resolvemos que a gente ia montar um restaurante e queria montar um restaurante que fosse pioneiro, uma coisa que fosse diferente. E já meio levando pelo tipo de alimentação que eu tenho em casa, que esse outro sócio tinha também, resolvi montar um restaurante orgânico, que há 10 anos atrás ninguém sabia o que era. É verdade. Então era um pioneirismo e a gente pôs a cabeça a prêmio numa coisa que a gente desconhecia o mercado, porque eu trabalhava muito tempo com culinária, mas nunca tinha tido restaurante. Esse outro sócio tinha sido dono de pizzaria, então também não entendia muito de restaurante, de culinária. E o Denis, que adorava culinária, e que também nunca tinha trabalhado na área, economista e vindo de outra atividade, né? E começamos. E foi bastante difícil no começo, bem difícil, porque nós montamos um restaurante que as pessoas não sabiam que era orgânico. Então, sem saber que são produtos que são produzidos sem agrotóxico, que o produto orgânico você pode ter desde uma fruta, um legume, que é o que todo mundo mais conhece, você pode ter carne orgânica, ovo orgânico, farinha orgânica, você pode ter toda a gama de produtos orgânicos. E a gente tinha uma proposta e nós tínhamos carne, frango, ovos, farinha, tudo orgânico. Mas as pessoas nessa época não davam valor para o orgânico ainda. E ele custa muito mais caro. É mais caro, com certeza. Então, aí nós tivemos que nos adaptar ao mercado para dar uma nova cara ao restaurante depois. E em Paris, quer dizer, você tem lá o La Table do Palais Royal, que está aberto o ano todo e que é, né, com essa filosofia, né? E aqui no Brasil, eu acho que ainda não tem um restaurante que seja totalmente orgânico. Existem restaurantes que trabalham com produtos orgânicos, mas 100% orgânico eu acho que não tem nenhum. Não. Eu saiba, não. Eu também não sei de nenhum e conheço esse na França, mas não conheço nenhum aqui no Brasil, né? E não existe a vontade de também colocar em paralelo, né, um novo restaurante junto ao Osório, porque o Osório é um sucesso. Vocês vão conhecer a história ao longo do programa, mas vocês já estão tendo a oportunidade de ver os pratos que vão passando aqui, né, como fundo, né?
Então, mas dentro dessas adaptações, que os pratos que vocês estão vendo, o buffet que aparece aqui de fundo, é um buffet que hoje em dia é um buffet de almoço, né? O Osório, quando abriu, tinha uma proposta completamente oposta. Era à la carte, não era buffet. Uma boa maioria dos produtos que a gente usava era orgânico. Até curioso, hoje, depois de 10 anos da casa funcionando, de vez em quando ainda tem algum cliente que chega na casa e tal, e fala, puxa, aqui era um restaurante, né? E eu era vegetariano, não era? Porque depois de 10 anos as pessoas ainda confundem orgânico com vegetariano. Na época eu lembro que a gente conseguiu um fornecedor de carne orgânica, que foi acho que o primeiro no Brasil que tinha carne orgânica. Hoje em dia já tem, até se encontra no supermercado, mas naquela época não se encontrava. Quando entrava alguém que via a gente servindo um prato com carne, algumas pessoas ficavam chocadas e achando que a gente estava enganando e tal. Não, mas a carne é orgânica também. Não, mas orgânico não é vegetariano? Não é. E 10 anos passados ainda existe essa lembrança de que nós éramos diferentes, nós tínhamos alguma coisa esquisita na nossa proposta, e ainda se faz a confusão do orgânico. Mas hoje em dia a casa mudou completamente, porque antigamente abria almoço e jantar, era à la carte e era orgânico. Com o passar do tempo, justamente para a gente conseguir viabilizar a questão financeira mesmo, né? Como a gente hoje em dia só faz almoço, não faz mais jantar, então os custos têm que ser mais controlados, por isso temos deixado de ter essa proposta orgânica. E de à la carte virou buffet para a gente dar conta do movimento, porque graças a Deus o movimento nesses 10 anos só cresceu. E hoje acho que a gente nem tem cozinha e equipe que conseguisse dar conta do nosso movimento se não tivéssemos ido para esse lado do buffet. À la carte nunca a gente serviria esse número de pessoas que a gente atinge. Não que seja grande, mas o fato é que também acho que... A qualidade, né? A qualidade é assim, de primeiríssima. A gente sentiu que o pessoal gosta mesmo na hora do almoço de ter opção, de poder se servir e tal. Então nós trabalhamos com um preço fixo, come à vontade, e a gente faz força para a pessoa sentir que ela está na casa dela mesmo. Boa parte dos nossos comensais são pessoas que vão lá todo dia. E se sentem em casa mesmo, e é isso que a gente quer, dar uma comidinha caseira. Eu sou uma. Então posso falar à vontade. Denis, como é que foi essa sua mudança diária? Porque isso às vezes é muito importante, porque as pessoas que estão nos assistindo ou que depois vão nos assistir, às vezes pensam em trocar de carreira, né? E ouvir experiências de alguém que trocou de carreira é uma coisa que ajuda, né, esse pensamento dos outros. Eu fiz isso um pouco tarde. Apesar dessa minha cabeleira, eu já tenho mais de 50, né? E eu, na verdade, mudei de área, de ramo, com 40 e poucos anos. Eu trabalhei com auditoria no começo da ideia, e depois acabei indo para negócios de família, que minha família tinha lojas e tal. Mas, na verdade, apesar de ser um assunto que eu gosto, que é esporte, eu nunca tive na veia a questão do comércio e tal. Mas numa oportunidade eu fui estudar fora e passei 2 anos morando fora e fazendo um curso que hoje em dia está muito falado, que é o MBA, mas na verdade eu teria feito muito melhor se em vez de fazer um MBA eu tivesse feito um curso de chefe. Porque é o que você gosta. Foi pro lado que eu fui. Eu voltei com ideias de montar um negócio nessa área, acabei não montando por conta de questões familiares e tal, e indo trabalhar com os negócios de família. Mas daí quando bateu aquela coisa dos 40, eu estava bem incomodado de não estar fazendo algo que realmente me desse satisfação, e resolvi entrar na área, fiz alguns cursos, fiz alguns estágios e tal, e daí um amigo em comum, eu não conhecia a Silvia, até isso que eu ia perguntar, sócios, como é que tinha sido essa escolha? Não, foi um amigo, porque é uma coisa de 10 anos que está dando certo, né? Foi um amigo em comum que sabia que eu estava querendo montar um negócio, mas estava com dificuldade de achar um ponto e tal, e sabia que a Silvia já estava com o restaurante quase que para abrir, mas precisando de
de um reforço de capital para abrir. Então, ele me apresentou, nós conversamos, nos entendemos, os 3 na época, éramos 3 sócios, e entrei, fomos, e a nossa convivência foi muito boa, tanto é que são 10 anos. É verdade, isso é um caso de sucesso, né? Quer dizer, eles empreenderam, quer dizer, sócios que foram apresentados, né? E estão juntos até hoje, né? Isso é importante. Vocês modificaram o conceito do restaurante. Qual a avaliação de vocês hoje dessa mudança? Olha, quando a gente montou o restaurante, a gente foi muito mais na nossa vontade. E acho que faltou um pouco de vivência, que por mais que a gente tivesse pensado que tinha elaborado uma coisa que o mercado precisava, que era uma inovação, que era o orgânico, a gente não conhecia, não tinha o conhecimento da vivência do dia a dia, que acho que isso muda muito conforme você vai vivenciando, você vai adaptando, você tem que ter a rapidez para ir mudando conforme a necessidade, aquilo que o seu público quer. E nós montamos o nosso restaurante ideal e não o restaurante que aquela região precisava. Então, nós tivemos que adequar o restaurante de um restaurante à la carte orgânico, e aí a gente viu que a gente não dava conta de servir o número de almoços na rapidez que as pessoas precisavam almoçar. No almoço, a pessoa tem 1 hora para comer, entre sair do escritório, descer no elevador, andar na rua, chegar no restaurante, almoçar e voltar. Muitas vezes ainda tem que fazer banco, ainda tem que fazer outras coisas. Ainda tem outras coisas. Então, não dá tempo de você chegar e comer à la carte. Você tem que chegar, ver uma coisa bonita que te dê uma vontade de comer, tem que te encher os olhos, né? Porque primeiro a gente come com os olhos. É verdade. E tem que ter uma refeição tranquila e não ficar, olha, tô atrasada, olha, vai sair meu prato? Quantas pessoas tem na frente? Você vai lá, você serve com tranquilidade, come e vai embora com tranquilidade. Mas o que a gente percebeu muito, que a gente mudou, que eu achei que a gente mudou o conceito, é que quando você está fora de casa e tem que comer na hora do almoço, você não está fazendo um programa, é uma necessidade. Isso. Quando você sai à noite com seu amigo, você está disposto a gastar mais, você vai fazer uma coisa que é lazer, com pessoas que você gosta. Então, é um outro enfoque o restaurante. Então, você arrisca coisas diferentes, você vai na comida japonesa, vai no árabe, vai em coisas mais chiques, você está disposto a gastar mais. No almoço, a pessoa é muito mais contida. Então, ela tem um ticket de refeição. A maioria das pessoas não gasta além do ticket, porque é uma necessidade dela se alimentar. E ela quer uma alimentação caseira. Ela não quer uma comida pesada, uma comida com fritura, uma comida muito cheia de 9 horas. O mais próximo da comidinha da mamãe possível. Você pode dar charme nessa comida e fazer ela ficar mais apetitosa. Mas quem come fora na hora do almoço gosta do arroz com feijão, da farofa, do bifinho. Então, você tem que fazer uma comida de todo dia bonita e saborosa. Com certeza. E é assim que vocês conseguem fazer. Né? Isso é importante. E a questão do ticket, eu acho que quando a gente recebe o ticket, a gente já paga uma parte para a empresa. Quer dizer, a maioria dos funcionários não tem o ticket pago integralmente pela empresa, né? Então, quando você vai a um restaurante, você também não quer acrescentar além, porque você também já está pagando ali, né? Quer dizer, então essa questão, quer dizer, vocês tiveram de uma certa forma está incorporado no teu salário, né? Quando aposenta não mais, né? Se pudesse incorporar para a vida toda, era ótimo. Olha, Mônica, eu digo, fale isso por você, viu? Quanto mais cedo a pessoa se aposentar e parar de ter ticket para pagar, eu fico satisfeito, porque o ticket hoje... Lembra que antigamente se falava que as empresas trabalhavam para pagar o aluguel? Isso. Hoje em dia a gente trabalha para pagar o ticket.
Que coisa! É uma coisa. Eu o vou nosso maior aproveitar o sócio. espaço aqui para fazer um protesto veemente contra essa indústria do ticket, que foi totalmente desvirtuada ao longo do tempo. Eu acho que ela tem uma característica paternalista, e tudo que é paternalismo eu acho negativo. Evidentemente o governo que está aí não acha, porque eles gostam de ser o paizão. Até nosso ex-presidente se apresentava como o pai de todo mundo, né? E agora temos uma mãe, né? Mas então esse negócio do paternalismo é uma coisa que no Brasil, infelizmente, dá ibope, né? As pessoas gostam de ser acolhidas como um filhinho dependente e tal, mas na verdade é uma pena, porque o governo dirige o seu gasto, ele obriga você a gastar nas coisas que ele quer que você gaste. E a indústria do ticket é uma indústria muito eu vou dizer que ela custa caro para quem é usuário, e o usuário nem sabe que está pagando, porque, como você falou, de vez em quando ele está sendo descontado em folha por aquilo, ou pelo menos em parte. A empresa está pagando um tanto para poder fornecer os tickets para o funcionário, e ninguém sabe o quanto nós pagamos de taxa para essas administradoras de ticket. Vocês também? Nossa Senhora, para você ter Não uma ideia, sabia. Ninguém sabe. Há uns anos atrás, uma associação de restaurantes fez um protesto um dia sem receber tickets. E daí a gente teve que explicar para os nossos clientes que naquele dia nós estávamos não recebendo e por quê. Quando a gente falava o quanto a gente paga de taxa, o pessoal não acreditava. Você Inclusive, pode falar? apoiava. Para você ter uma ideia, uma operação de ticket que não tem risco de crédito, tem capital de giro positivo, porque a empresa recebe todo o dinheiro antes, e muito tempo antes de nos pagar, cobra mais ou menos 2 a 3 vezes a taxa administrativa que cobram as empresas de cartão de crédito, que todo mundo tem como sendo uma coisa caríssima, que exploram, que tal. Ticket chega a cobrar 3 vezes. Tem ticket que a gente paga quase 8%. Jura? Isso recebendo 20, 30 dias depois e tal. Quer dizer, eles têm um capital de giro enorme, porque as empresas pagam antecipado, depositam o valor no nosso ticket de forma antecipada, né? E vocês ainda têm um custo enorme, também, um abatimento enorme do valor que a gente dá. Então, restaurante de almoço hoje em dia, como o Pobre Osório, então tem um restaurante aqui no Brasil, em São Paulo, que é Pobre Juan, nós somos o Pobre Osório. O Pobre Osório trabalha para pagar o ticket. E é um programa bacana, que é o antigo programa de alimentação ao trabalhador, que era uma coisa voltada para, uma coisa boa para o trabalhador. Na verdade, tudo isso vai para o preço, a gente tem que cobrar, né? Então, tudo isso aumenta preço é o tal do custo Brasil. Esse é um grande custo Brasil almoço. Almoço no Brasil. Teve outro dia um posto de gasolina aqui em São Paulo que colocou a gasolina a preço sem impostos. A fila era imensa e a diferença era quase metade, né? Não, era mais da metade. Era mais da metade. 53% mais barato do que o preço da bomba. Eles venderam gasolina, se não me falha a memória, a 1,20 e poucos centavos. Alguma coisa assim, Quer dizer, o que nós no Brasil estamos pagando de impostos, entendeu? E que a gente gostaria de ver que esses impostos revertessem para o bem comum, né? Para a melhoria da qualidade de vida de toda a população, isso é um sonho, né? Agora, eu acho que é um sonho que nós também temos responsabilidade, porque somos nós que empoderamos quem está aí, né? Então, eles têm responsabilidades para com a gente também, e a gente tem o direito de cobrar, né? Ou pelo menos o direito de demonstrar a nossa satisfação ou insatisfação no momento em que podemos votar. É o único instante, né? Antigamente a gente imaginava que as redes sociais fossem um canal de comunicação com os políticos. Na verdade, poucos políticos, após a eleição, permaneceram nas redes sociais com contato aberto. Outros não têm interação.
são apenas informativos, né? Mantém, algum assessor coloca alguma informação. Nós já temos algumas participações. O Edson pergunta: qual a diferença entre a comida comum para orgânica? Foi o que eu falei no começo. A comida orgânica, o alimento orgânico, ele é todo produzido e sem nenhum tipo de agrotóxico. Ele você utiliza na plantação só adubo orgânico. A terra não pode ser uma terra que já tenha tido adubação. Ela tem que estar pelo menos 10 anos descansada de qualquer tipo de adubação química, né? E no caso de frangos e ovos, a alimentação deles tem que ser orgânica. Então, você tem uma vaca, você tem que ter um pasto lá em Mato Grosso que não tem nenhum tipo de pesticida em volta, nenhum tipo de adubo, nenhum tipo de nada que vá contaminar. No caso do mel, você não pode ter nenhum tipo de pesticida nas flores, de onde vai tirar o pólen para fazer o néctar, para fazer o mel. E aí vai, a galinha tem que ter o milho orgânico para produzir a ração orgânica, para poder ter o ovo orgânico, para poder ter a carne orgânica. Eles não tomam antibióticos, por exemplo, vacinas são só as exigidas pela legislação sanitária mesmo, né? Então, o tratamento dos bichos é outro. E não adianta sair comprando orgânico sem saber a origem, né? Isso já foi dito muito aqui no programa. Mas você sabe que todo produto orgânico tem que ter um selo de certificação. Existem algumas associações que são bastante sérias e elas vão até o lugar, elas verificam o solo, verificam se aquela pessoa está apta a ter uma produção orgânica. E aí ela recebe uma certificação de que ela é um produtor que tem consciência, que sabe o que está fazendo, porque tem muita gente que diz que produz orgânico e na realidade não é orgânico. Não é orgânico, então tem que tomar muito cuidado. Edson, obrigada. Temos aqui outra participação. Olá, Mônica, gostaria de saber se eles tiveram algum curso para poder trabalhar com produtos orgânicos. Não. Você trabalha com produto orgânico da mesma forma como você trabalharia com qualquer outro produto que você compra no Ceasa, né? Ou em qualquer grande empresa que fornece carne, frango, peixe, né? Peixe os peixes de água salgada são naturalmente orgânicos, É né? verdade, é um alimento super natural e faz super bem, né? Super saudável. Aproveite enquanto tem, hein? Porque está acabando. Nossa senhora, os peixes dos mares estão acabando. Mas o que a gente procura fazer lá no restaurante, que você vê, a gente trabalha, vamos dizer, quase 100% com produtos in natura. Que isso é uma outra coisa que nada tem a ver com orgânico, né? Então a gente procura trabalhar com todas as frutas, legumes comprados fresquinhos, a carne, o peixe, tudo a gente procura fazer sem usar nada de lata, sem usar... Sucos, por exemplo, são todos naturais. naturais. Fruta natural feita na hora, nem de polpa. Sem desmerecer, mas a gente acha que é uma coisa um diferencial, mais fresca, né? É como a gente gosta de fazer na casa da gente. A proposta é essa, é fazer do Osório a sua casa fora de casa. E é assim que a gente se sente lá. A Renata está participando. No começo que eles montaram um restaurante com produtos orgânicos, como foi a aceitação no princípio das pessoas? As pessoas desconheciam o que era orgânico. Então, para começar, a gente teve que ir ensinando as pessoas o que era um produto orgânico, né? Mas o que a gente percebeu também é que as pessoas que eram adeptas nessa época, há 10 anos atrás, que já consumiam produtos orgânicos, que recebiam cestas de produtos orgânicos em casa, que tinham um pouco mais acesso a esse tipo de alimentação, elas, quando saíam de casa, elas não davam valor para ir comer num restaurante que fosse orgânico. Já que eu vou pôr o pé na jaca e não vou comer comida em casa, eu vou comer qualquer coisa. Eu vou comer pizza na esquina, eu vou comer no restaurante francês com meus amigos. Não, e vale o preço daí, né? Aquela questão do preço. Não, mas
tem que gastar menos, porque é almoço, tem que ter o ticket, tem coisa. Então daí a conta do orgânico sai a cara. E aí nós resolvemos mudar, manter um restaurante com uma característica de comida saudável, onde a gente procura não fazer muita fritura, cozinhar com pouca gordura, e ter coisas integrais. Então a gente tem todo dia uma quiche que é feita com farinha integral, a gente trabalha com cereais integrais, não só o arroz integral, a gente todo dia tem um prato vegetariano, onde a gente procura inserir a cevadinha, o trigo, a quinoa e outras coisas diferentes. A gente está sempre muito antenado para procurar no mercado o que está acontecendo e colocar junto com a alimentação nossa de todo dia, de brasileiro, de paulista, um pouco do mundo. Então é um temperinho diferente, é um ingrediente diferente que a gente procura trazer todos os dias no nosso buffet, que vai dando um requinte, o requinte do que a gente faz. Chegaram várias perguntas, eu acho que você já respondeu, porque as perguntas todas referiam-se a essa questão do orgânico, quer dizer, as pessoas parecem que estão interessadas no assunto, né, curiosas referentes à questão do orgânico. Agora chegou uma pergunta diferente, ele pergunta qual o prato mais gostoso do Brasil na culinária. Arroz com Esse feijão. deve ser do exterior. Arroz com feijão, que é aquilo que o brasileiro come todos os dias e ele não abre mão. E graças a Deus que a gente tem um trio aí, que na realidade é arroz com feijão e a farinha de mandioca, que é o que dá o sustento da nossa população mais carente, e que nós temos aí, a gente junta a proteína do feijão com os carboidratos e as fibras e a gente consegue uma alimentação básica bastante com um custo barato, né, com acesso a toda a população brasileira. E eu acho que aí o resto a gente vai inovando e vai mudando, né? Eu vou complementar: arroz, feijão, bife, batata frita e farofa. O bife e batata frita também faz parte. Você tem toda a razão. O que não dá para comer todo dia, que é fritura. Agora temos uma participação do Kleber, da Vila Formosa. Como é feita a escolha dos produtos orgânicos na hora de comprar? Eles já não estão mais nessa linha de restaurante orgânico. Mas não tem problema, a gente vai respondendo, porque acho que é uma coisa que o pessoal está interessado. Antigamente a gente tinha um conceito de que produto orgânico era um produto que tinha que ser feio, que tinha que ser pequenininho, que era um produto que não desenvolvia, porque não tinha adubo, porque a terra não dava aquilo que necessitava. E hoje em dia você consegue ter produtos orgânicos com uma qualidade muito semelhante aos produtos comercializados no Ceasa. Qualidade, só uma parte, qualidade em termos estéticos. Estético. Ninguém discute a qualidade alimentícia. Olha, se você pegar uma cenoura orgânica e uma cenoura não orgânica e puser as duas na geladeira, no mesmo lugar, embaladas iguais, etc., na parte de baixo da geladeira, a não orgânica, ela vai estragar na metade do tempo da outra. O produto orgânico, ele dura muito mais, ele é bastante... fugiu a palavra. A qualidade, né? Quer dizer, dá uma durabilidade maior do que o produto que não é orgânico e sem agrotóxicos, né? Quer dizer, então não é o agrotóxico que está fazendo com que ele dure, né? É a própria qualidade, a forma como é plantado. É o produto in natura, né? É o produto realmente natural, né? Eu acho que era o produto que a gente comia na infância, né? Porque antigamente não tinha agrotóxico como tem hoje, tão largamente, né, difundido, né? E é interessante, quer dizer, esse alerta das coisas certificadas e esse exemplo da Silvia, da cenoura, né, me faz lembrar algumas feiras de produtos orgânicos que entregam em casa. Você faz a encomenda
e eles entregam em casa. Na minha casa, os produtos não duravam 2 ou 3 dias. Quer dizer, eram coisas que tinha que chegar e fazer rapidamente. Então eu já estou desconfiada, entendendo, de que eu não estava sabendo escolher o fornecedor para dentro de casa. Mas eu acho que não existe milagre. Eu acho que uma alface tem uma durabilidade pequena, mas eu já dei o exemplo de uma cenoura, que uma cenoura dura bastante, né? Pois é, mas na minha casa nem a cenoura. Então, essa escolha do fornecedor é importante, quer dizer, por exemplo, hoje a gente ficou sabendo, quer dizer, que tem empresas que são certificadas. Os grandes supermercados em São Paulo e nas grandes cidades, nos grandes centros, já tem, se prestar atenção, uma ilha escrito produtos orgânicos. E você vai lá encontrar uma série de vegetais que custam mais caro, tempero, cebola, alho, e você encontra na parte de frangos, tem algum fornecedor de frango orgânico. Se prestar atenção, você encontra em todos os supermercados, esses maiores, todos eles têm. E daí normalmente são produtos certificados, né? Esses de feirinhas, daí frequentemente são os próprios produtores que estão lá, então frequentemente não tem uma certificação por trás e tal. Mas os grandes supermercados normalmente eles exigem que seja um produto certificados. Tudo porque tem muitos, quer dizer, a gente recebe muita propaganda de empresas que entregam em casa, né, semanalmente, fresquinho, não sei o quê. É muito mais confortável do que ter que ir à feira ou ao supermercado constantemente, né? Mas nem sempre. O que é importante também, Mônica, independente de orgânico ou não, é você conseguir trabalhar com aqueles produtos que estão na sua safra. Então, você vai ter uma oferta maior de um produto com uma qualidade melhor, independente de ser orgânico ou não. Então, se você quiser comer ervilha torta, que é uma coisa que é do inverno, em janeiro, fevereiro, você vai pagar uma fortuna e vai comer uma ervilha torta que foi armazenada. Ela está guardada numa câmara frigorífica e não vai ter a mesma qualidade do que aquela que está chegando da roça ali, fresquinha no Ceasa, que no dia seguinte está na feira e você está comprando. Então, e o preço é outro, né? Então é muito importante a gente estar atento na sazonalidade dos produtos. Época que tem mandioca, época que não tem mandioca. Tem coisas que a gente já tem o ano inteiro. Presta atenção no morango. Antes a gente só tinha morango maio, junho, julho e agosto. Agora praticamente a gente tem morangos de diversas qualidades quase o ano inteiro. Isso sabe por quê? Por causa do iogurte. Os fabricantes de iogurte tiveram que desenvolver variedades de morango que produzissem em outras épocas do ano para eles poderem ter morango o ano inteiro para pôr no iogurte. Não dá para você tamborizar e armazenar a quantidade de morango que você precisa para fazer iogurte para o ano inteiro. O Osório tem site? Tem. Tem? Vocês poderiam dizer para as pessoas visitarem o site, né? Por favor. Restauranteosório.com.br. Restauranteosório.com.br. Osório é com S. É com S. Existe com Z também, mas o nosso é com S. O do restaurante é com S. Restauranteosório com S.com.br. Vale a pena. E o restaurante chama Osório, já que a gente está falando, porque ele está na rua Osório Duque Estrada. Então, o nome do restaurante é por causa do nome da rua. Fica fácil guardar, né? Aqui temos uma outra participação da Cida. A forma de preparar o alimento orgânico é a mesma do tradicional? Exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Eu só teria o cuidado maior de nas verduras e tal, ter mais cuidado na limpeza, porque como é uma coisa que não tem ação de agrotóxico e tal, pode ter uma quantidade maior de bichinhos, esse tipo de coisa e tal. Lagartinhas. É um alimento que não matou os bichos, né? É verdade. Mas hoje em dia, normalmente, as coisas já vêm com um bom padrão de limpeza e tal, mas só esse cuidado talvez um pouquinho maior. Foi bem lembrado. Eu gostaria, olha, que vocês comentassem que vocês têm o buffet de saladas, comentassem como é que é a estrutura do buffet, para depois a gente falar um pouco do empreendedorismo, né?
Como eu falei, a gente trabalha com um preço fixo para a pessoa se sentir à vontade para repetir, gostou mais disso, gostou daquilo, volta, se serve mais. Então nós trabalhamos com 3 mesas, uma mesa de saladas, que são saladas, sopa e quiches. Todo dia mudam os sabores de sopas e quiches, e as saladas também, quase todas elas mudam todos os dias. Daí nós temos uma mesa de pratos quentes, os pratos principais e as guarnições. Todo dia tem um vegetariano, como a Silvia falou, uma massa, o arroz e feijão, com certeza, arroz também, o arroz integral. Integral. 3 opções de carnes diferentes, carne, frango, peixe, esse tipo de coisa, e um buffet de sobremesa. Eu diria que a um preço bastante convidativo hoje em dia. Os preços no Brasil hoje em dia realmente estão bastante elevados, a gente ouve todo mundo comentando e falando, mas no nosso restaurante a gente felizmente consegue de vez em quando ainda ouvir: puxa vida, como é que vocês conseguem oferecer tanta qualidade a esse preço? Lá no Osório, a pessoa, se for se servir só do buffet de saladas, sopa e quiche, paga R$ 21,90 de segunda a sexta. E se for também agregar os pratos quentes, daí paga R$ 25,90. Come à vontade, se serve do que quiser. O buffet de sobremesa é R$ 6,90, também à vontade. Pouca gente... Só aqueles que estão realmente muito afins de manter a forma, perder um peso, fica no buffet de salada só, porque realmente acaba indo pro quente. Não, também. E pro o preço quente. convida. Pro sobremesa a gente ainda às vezes não vai, mas para o buffet de quente é uma coisa irresistível. E depois outra coisa, quer dizer, salada é uma coisa que a gente quase diz assim, não se deve comer fora de casa. Olha, né? elas aqui Mas atrás, ali a gente pode comer. Quer dizer, vocês têm saladeiro? Como é que é? Olha, a gente tem uma pessoa que passa amanhã só lavando verdura. Olha só, gente. Folha por folha, uma por uma, abre, dobrinha, vê, porque é muita responsabilidade, né? E outro realmente produzindo as saladas, né? Na parte de salada são duas pessoas trabalhando. Que é período integral lá nisso. São 8 pessoas ao todo trabalhando na cozinha. Bastante gente que vocês empregam, né? E a gente pode comer com tranquilidade. Aqui a Nádia pergunta onde está localizado o restaurante de vocês. Então, Nádia, nós estamos numa travessinha da Brigadeiro Luiz Antônio, aqui nos Jardins ainda, na parte de baixo da Brigadeiro, na altura do 3.333 da Brigadeiro. É uma ruinha de um quarteirão só, que liga Brigadeiro Luiz Antônio na Manuel da Nóbrega, fica na altura do ginásio do Ibirapuera. Então é Rua Osório Duque Estrada, número 41. Vale a pena. E com relação ao preço, eu vou te contar uma coisa. Eu hoje não tive tempo de ir ao Osório. Então eu fui a pé e almocei perto do meu trabalho. Eu não consegui comer, né? A comida estava gelada, eu não como comida fria, né? Não consigo, né? Não tive coragem de comer salada, né? E pedi bife, né? Mas o bife vinha tão engordurado, né? Que eu comia uma pequena parte do bife. Paguei R$35. Tá vendo? Entendeu? Pra não Quem comer. É que ela não pôde hoje. Agora um bom aprendizado, porque eu posso estar cheia de trabalho, mas a hora da alimentação, eu pego meu carro e vou almoçar no Osório. Obrigado por isso. Com certeza. Isso foi minha mãe que me ensinou, porque minha mãe é fã. Então ela é quem começou a ir no Osório e dizer que todo mundo deveria ir. Eu sabia disso, Mônica. Oi! Que legal. A mamãe é fã. Toda vez que está em São Paulo, ela não pode vir a São Paulo sem colocar no roteiro ir ao Osório. Ela sente-se bem, é uma senhora, né? Sente-se bem com a alimentação ali, é uma alimentação extremamente saudável, né? De modo que não é só as pessoas, quer dizer, que trabalham na região que vão. A gente também vê pessoas de idade,
almoçando lá, né? E só, eu falei de segunda a sexta. Sábado nós também abrimos, inclusive num horário um pouco mais estendido, em vez de funcionar até as 15 horas, funciona até as 16, para dar um pouquinho mais de tempo para o pessoal almoçar com tranquilidade. O preço é um pouquinho diferente, mas também não muda muito. E essa questão, quer dizer, do horário estendido, quer dizer, eu no começo ficava assim com uma preocupação, nossa, são 2h15 e eu estou me dirigindo para lá agora, quer dizer, será que eu vou comer o resto? Gente, era como se estivesse começando o buffet naquela hora. Então hoje eu vou com a maior tranquilidade. Isso é muito importante. As pessoas, antes de comer o gostoso, ela come com os olhos. É verdade. Se você tem uma comida com uma apresentação bonita, que ela te enche os olhos, você tem mais vontade de comer. Você fica mais relaxado, você fica mais tranquilo. Então, é o que eu falo para o pessoal. Mesmo que a travessa seja pequenininha, ela tem que ter cara de que você é a primeira pessoa que vai se servir. A pior coisa é você chegar, como você falou, às 2h30 no restaurante e ter uma bandeja de quase 1 metro de comprimento, com 2 ervilhas e 4 folhas de alface dentro, você fala, ai meu Deus. Tô comendo o resto. É isso que eu vou comer? Ou aquele bife que tá lá, que você fala, esse bife tá aqui desde que começou o almoço, ele tá lá, já ressecado, duro. Então, porções pequenas, sendo feita a cada tempo, assim, rapidamente reposto, para que você mantenha a qualidade daquilo que você está servindo. Né? Isso é muito importante. É assim mesmo, eu sou testemunha. www.restauranteosóriocoms.com.br. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Quer dizer, hoje em dia, às vezes a pessoa não consegue emprego, né? E entra no empreendedorismo por necessidade e não como foi o caso de vocês, que foi por opção. Entretanto, os caminhos, tanto por necessidade como por opção, devem ser os mesmos, né? Porque você tem que ter capital de giro. Quer dizer, eu queria que vocês contassem um pouco de como é que é montar um negócio aqui no Brasil. Olha, ser empreendedor em qualquer lugar do mundo não é fácil. Empreendedor no Brasil, acho que é mais complicado ainda, porque o Brasil é um lugar, como é que dizem, que não é para amadores, né? Não é para amadores. O Brasil não é um lugar para amadores, não. Mas você percebe que realmente eu não estou me colocando fora disso, até pela forma como eu entrei na sociedade, que foi assim, de sopetão, sem estudar muito, simplesmente na base da intuição, no impulso, e assim já estava cansado de fazer pesquisas e tal, não sei o quê. Quando surgiu uma oportunidade que já me pareceu boa, entrei, e depois a gente vai viabilizar. Se não tivéssemos uma estrutura de retaguarda financeira, tanto Silvia quanto eu e tal, certamente teríamos fechado nos primeiros 2-3 anos, como dizem que acontece com a maior parte das empresas no Brasil. Nós, felizmente, a gente conseguiu manter e hoje a gente está colhendo os frutos e os lucros dessa persistência. Mas, como todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, se está pensando em entrar num empreendimento, tem que pesquisar muito, tem que estudar muito, tem que ter todos os números, tem que fazer plano de negócio, porque senão a chance de dar certo é exígua mesmo, é pouca. Mas você sabe que os números que falam sobre restaurantes são muito tristes, porque metade dos restaurantes que abrem fecham antes do primeiro ano, por falta de capital de giro. As pessoas acham que elas vão abrir um negócio que vai ser fantástico, que no dia seguinte ela vai ter 100 pessoas comendo e que daqui a um mês ela tem lucro. E não é assim. Você tem vários altos e baixos, você tem um tempo de maturação do negócio, e você tem que saber que você tem uma latência. Todo negócio tem uma latência. E se você não estiver preparado para isso, você vai morrer na praia, como a maioria das pessoas morre. Então, olha, para quem pretende entrar nessa área, ou por opção, ou por necessidade, pensa bem, né? Quer dizer, faz aí o seu plano de negócios, escolha bem os seus sócios, né? Para dar certo.
Não, é só mais uma coisa. Eu considero um erro aquela coisa que todo mundo fala. Não, eu vou trabalhar com comida porque comer todo mundo tem que comer. Todo mundo fala essa frase, é verdade. Você vê alguém andando pelado na rua? Não. Não é. Todo mundo tem que se vestir. Veste, todo mundo usa sapato, todo mundo toma banho, todo mundo faz a barba, ou pelo menos boa parte das pessoas. Então, esse negócio de que comida dá dinheiro porque todo mundo tem que comer, na minha opinião, é bobagem. É que comida é fácil, né? Todo mundo... Assim, se não cozinha a pessoa, tem alguém em casa que sabe cozinhar, então nós vamos ali, a gente como se fosse a nossa casa. Algumas pessoas começam assim e dão certo. Outras pessoas começam assim, a grande maioria começa assim e não dá certo. Do mesmo jeito que alguns empreendimentos começam com todo o preparo e também não dão certo. Então não é receita certa de sucesso conhecer ou não conhecer, estudar ou não estudar. Aumenta as chances, né? Agora, não tenham ideia de que o fato de que é comida é garantia de sucesso. Até grandes chefes já fecharam restaurantes que não deu certo. Com nomes, assinaturas e ideias mirabolantes que às vezes não é aceito pelo público. Você optou por um lugar errado, você... Tem custos incompatíveis com a tua receita, normalmente? Também. Né? Tem muita coisa bacana. Dura é fazer uma coisa bacana que tenha um custo que você consiga trabalhar. A qualquer custo é fácil, né? É fácil. Servir uma boa refeição só com ingredientes de primeiríssimo e caríssimos é fácil, né? Mas não tem cliente. Não tem cliente. Não consegue pagar isso. Aqui temos outra participação. Oi, Mônica, eles trabalham com delivery? Trabalhávamos no começo, mas só delivery ali perto do restaurante. Foi uma conta que eu não consegui fechar na hora do almoço, a remuneração da entrega. E tumultuava bastante a nossa operação de cozinha e tal, então nós acabamos abrindo mão disso. Hoje em dia, como boa parte dos nossos clientes são clientes frequentes, e quando eles não podem ir, vários pedem para alguém do escritório e passar lá e fazer uma quentinha, ou então telefona e a gente pega o que a pessoa quer e a gente monta uma quentinha e eles mandam alguém buscar. Então não tem delivery, mas tem comida para viagem. Para viagem, né? É uma pena não ter delivery. Mas olha, delivery é coisa que também não é para amadores, é para profissionais, porque não é fácil não. O que realmente tirou a gente do delivery foi que antigamente quando as pessoas pediam delivery, elas pediam delivery e você trabalhava com ticket de papel. Então, você deixava o seu ticket de papel com a secretária, com o porteiro, com não sei quem, o rapaz vinha com o motoqueiro trazendo o delivery, pegava a comida, entregava o papel e ia embora. Hoje em dia, como é tudo na maquininha, cada boy precisa sair com uma maquininha. É verdade. Então, isso já é um custo. Custos adicional. Segundo, que a própria pessoa tem que descer ou tem que estar disponível na hora que o boy chega para digitar sua senha para poder receber a mercadoria. Então, ela pessoalmente tem que estar presente. E o que acontecia assim, você pedia um delivery e o seu chefe te chamava para uma coisa. Você tinha pedido, mas você ficou presa meia hora. E meu boy ficava meia hora parado esperando você para digitar sua senha, enquanto que eu estava com mais 4 outros deliveries na moto, esperando para entregar em outras pessoas que estavam esperando com o delivery atrasado. Então, em vez do delivery se tornar um serviço, uma prestação de serviço ao nosso cliente, a gente começou a ver que a gente começou a causar um desserviço para o nosso cliente, porque uma pessoa podia atrapalhar toda a logística. Uma série de pessoas. E aí a gente começou a ver que os nossos clientes de delivery estavam ficando insatisfeitos com demora, com atraso, que muitas vezes não era nosso. E aí a gente achou que era melhor parar em função disso. Aqui, olha, uma participação da Cláudia. Como vocês descrevem o sabor da comida orgânica?
como era antigamente. Morango tinha gosto de morango. Hoje em dia é difícil morango com gosto de qualquer coisa, né? Tomate mesmo, hoje em dia, os tomates lindos, maravilhosos, você come, tem pouco gosto. A comida é mais saborosa. Agora, como tudo é uma questão de gosto, também não dá para dizer que todo mundo vai sentir isso. Como é que chama? A Nádia. Foi Nádia ou foi? Foi a Cláudia. Cláudia, acho que vale a pena você fazer um teste. Vai no supermercado e compra uma cenoura orgânica, uma cenoura não orgânica, um tomate orgânico, um tomate não orgânico, uma alface orgânica, uma alface não orgânica. E um pedacinho de frango, orgânico e não orgânico. Prepara exatamente da mesma maneira. Procura comer o tomate, a cenoura, sem tempero. E veja como é muito mais saboroso, muito mais doce. Tem pequenas diferenças, mas que quando você vai ver, faz a diferença. Faz a diferença. Aqui, olha, tem mais 2 participações. Nós já estamos a 7 minutos de terminar o programa. Requer um custo muito grande ter um restaurante orgânico. As pessoas gostaram do orgânico. Gostaram do orgânico. Hoje em dia, o Osório não tem mais orgânico. Esse conceito, entendeu? É um conceito de um restaurante de comida de primeira, né? E tipo, serviço buffet, como eles já explicaram. Vocês podem ter detalhes em restauranteosório.com.br. Mas olha, a única diferença que tem de custo é o custo da própria matéria-prima. Porque você tem aí hoje em dia uns 20%, 30%, né, a mais no custo entre um alimento orgânico ou não orgânico. Sendo que carne e ovos e frango é mais caro ainda a diferença. Chega ao dobro. Chega ao dobro do preço. Então você vai ter um produto final que vai ser aí 30% mais caro na média do que um produto, do que um restaurante normal. Aí tá a dica. O Jorge está participando e gostaria de saber se vocês participaram de alguma palestra, além de ter feito toda essa pesquisa antes de investir. Que tipo de palestra será? Deve ter sido alguns cursos desses. Olha, de eu acho que quem vai fazer qualquer coisa que não seja da área, que não seja um chefe, uma pessoa que já fez um curso de hotelaria ou alguma coisa semelhante, que tenha já um conhecimento, deve procurar pelo menos fazer esses cursinhos rápidos que o Senac, Senai oferecem, para ter uma noção do que é. Se tiver oportunidade de fazer estágio com alguém conhecido em algum lugar, porque o dia a dia dentro de uma cozinha, o dia a dia de um dono de restaurante é bastante, não é tumultuado, mas é uma coisa que requer você ter muita vontade para tocar para frente, porque cada dia você começa todos os dias tudo de novo com coisas perecíveis. Porque se você tem uma loja de sapato e o sapato não vende, ele continua na prateleira. Mas se você errar a quantidade de comida que você vai preparar no dia seguinte ela está toda no lixo. Você tem que começar tudo de novo da estaca zero. E se o sapato que você está vendendo tem uma sujeirinha, o cliente passa um paninho e está tudo certo. Se o prato que você está servindo tem uma sujeirinha, pode ter certeza que você vai ter um cliente muito chateado com você. Com certeza. É um ramo tenso, porque tem serviço, tem produção, atendimento, gentileza. Tudo baseado em gente. Gente, vocês sabem, é o ingrediente mais complicado de qualquer negócio. Então não é fácil. Mas, como qualquer pequeno negócio, o dono de um restaurante ele tem que se desdobrar praticamente em todas as funções, né? Ele é marketing, ele é departamento pessoal, ele é RH, ele é financeiro, ele é compras, ele é operacional mesmo em muitos casos. Então, como qualquer pequeno negócio, é puxado, mas é gostoso. Eu gosto muito. Tinha um ditado, né, que o olho do dono engorda o boi, né? Quer dizer, então, e o próprio dono, olha lá. Também, né? Mas isso é importante, porque vocês dois estão sempre à frente, né? Então, isso acho que também faz a diferença. Faz uma certa diferença. Os clientes comentam que a gente está lá todo dia, na hora da refeição e tal. Eles sentem que isso é um diferencial mesmo, né?
Eu acho que o programa de hoje tem tudo a ver com o programa que eu fiz com a médica Luciana Aum, que lançou o livro Segredos do Anti-Envelhecimento. Porque comer bem dessa forma, né? Quer dizer, além de outras coisas que ela recomendou aqui no programa e recomenda no livro, nos tornam que a gente tenha um processo de envelhecimento saudável, né? Então, o Osório tem uma culinária maravilhosa para o dia a dia e muito saudável. Eu queria mostrar as fotos, mas as fotos foram sendo passadas ao longo do programa, né? Então, só me resta agradecer a Silvia e o Denis a participação. Quando o programa é bom, 1 hora passa super rápido. Passou rápido, né? mesmo. E parabenizar pelo restaurante, né? E pela atividade de vocês. Não sei se vocês querem deixar alguma mensagem para quem está assistindo. Só queria agradecer a oportunidade que você nos deu de estar aqui hoje com você, que foi muito gostoso. Um carinho. E convidar quem estiver assistindo, que tenha a possibilidade de nos visitar no horário de almoço, segunda a sexta-feira, por favor. E sábado também. Segunda a sexta até as 3 da tarde e sábado até as 4. Ainda tem essa vantagem. Sábado ali pertinho do Parque de Ibirapuera. Dá para no sábado fazer um exercício e depois ir lá comer uma comidinha gostosa. Aí, olha, boa dica. www.restauranteosório.com.br. Eu agradeço a todos e a todas que estão nos assistindo. Uma semana feliz e abençoada. Boa noite.